Fala galera, fala Medcofer, a gente está no penúltimo dia aqui da Semana HIT, conteúdo fantástico hoje, você não pode perder por nada, vamos com tudo. Então, meu nome é Camila, bem-vindos à Semana HIT. Hoje a gente vai falar, pessoal, de reanimação neonatal. Então, fiquem muito atentos que a gente tem uma atualização que saiu agora em maio de 2022, com algumas mudanças aí no fluxograma. Então, primeira questão. A gente tem um recém-nascido que tem idade gestacional de 39 semanas ao nascimento, que encontra-se hipotônico e sem choro. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a conduta imediata. Então, a questão quer saber a decisão quanto ao clampeamento do cordão umbilical ao nascimento. Então, ele traz alternativas para clampeamento imediato e levar ao berço aquecido para reanimação. Na B, um clampeamento tardio e levar para o berço aquecido. A C, clampeamento imediato e deixar o recém-nascido no pele a pele. A D, um clampeamento tardio e deixar no pele a pele na primeira hora. E a última, um clampeamento tardio e realizar manobras de reanimação no contato pele a pele com a mãe. Então, bora lá. Primeira questão que a gente precisa saber sobre reanimação neonatal para responder as provas. Então, a gente precisa saber como que a gente decide o momento de clampeamento do cordão. Então, a primeira coisa, a gente precisa checar se a circulação placentária está intacta. O que que é isso? A mãe que não tem descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, prolapso, rotura ou nó do cordão, né? Nessas situações, a circulação placentária já não está intacta, então não tem benefício do clampeamento tardio, né? Não está circulando sangue ali. A gente precisa fazer duas perguntas quando o recém-nascido nasce, para decidir sobre o clampeamento. Então, a primeira delas, recém-nascido está respirando ou chorando? E a segunda, se o tônus muscular está em flexão. Para a gente realizar o clampeamento tardio, a gente precisa responder sim para essas duas perguntas. Então, tônus em flexão, respirando ou cheirando, clampeamento tardio. Neste tempo, o recém-nascido fica no abdômen ou no tórax materno. Se a gente responde não para uma dessas perguntas, a gente vai realizar o clampeamento imediato do cordão, tá? Para qual objetivo? Para levar esse recém-nascido para a mesa de reanimação. Fiquem muito atentos, pessoal. Nesse documento que eu citei de maio de 2022, a SBP traz que no recém-nascido que não tem boa vitalidade a nascer, ou seja, que responde não para alguma dessas duas perguntas, você pode realizar estímulo tátil no dorso desse recém-nascido 2 vezes, na tentativa de estimular ele a iniciar a respiração espontânea, tá? Isso deve ser feito de forma delicada, só 2 vezes, tá? Se o recém-nascido continua respondendo não para essas perguntas, continua com a vitalidade ruim, a gente vai clampear e levar para a mesa de reanimação, tá? Então, fiquem muito atentos que essa é uma novidade de maio de 2022, tá? Percebam que o aspecto do líquido amniótico não entra nas perguntas para a gente decidir quanto ao clampeamento do cordão, tá? Isso é uma pegadinha aí das questões que você não vai cair. Qual que é a resposta da nossa pergunta, então, da nossa questão? Esse recém-nascido tem 39 semanas e ele está hipotônico e sem choro. Então, qual que é a conduta nesse momento, pessoal? Realizar um clampeamento imediato do cordão umbilical e levar ele para o berço aquecido para as medidas de reanimação, tá? O objetivo do clampeamento imediato é não atrasar as manobras de reanimação, tá? Essa questão foi aí do final de 2021, né? O processo seletivo para 2022. Então, ainda não tinha tido essa novidade aí do estímulo tátil no recém-nascido. Então, a partir de agora, antes do clampeamento imediato, você pode tentar fazer estímulo tátil 2 vezes no dorso desse recém-nascido, tá? Para tentar estimular a respiração espontânea, tá? As outras alternativas, uma mais absurda que a outra. Então, clampeamento tardio no recém-nascido hipotônico e sem choro, não. Clampeamento imediato, mas deixar no contato pele a pele não faz nenhum sentido. A gente clampeia imediatamente para poder fazer a reanimação, não atrasar a reanimação, tá? Alternativa D, clampeamento tardio, a gente já falou que não está indicado. E a última, clampeamento tardio e reanimar o recém-nascido no pele a pele, não tem nenhum cabimento, né, pessoal? Agora vamos lá. Se esse recém-nascido está respirando ou chorando e ele tem tônus muscular em flexão,
a gente vai levar esse recém-nascido para o pele e junto à mãe, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, prover calor. Então, a normotermia no recém-nascido é 36,5 a 37,5. Tá? Para isso, a gente tem que manter a sala de reanimação entre 23 e 25 graus. Esse também é um detalhe que mudou em maio de 2022, tá? Antes era 23 a 26, agora é 23 a 25, então fiquem atentos. O segundo passo, a gente vai secar esse recém-nascido e cobrir com compressas aquecidas. A gente vai avaliar a frequência cardíaca com estetoscópio junto da mãe, tá? E continuamente a gente vai avaliar a atividade, o tônus e a respiração desse recém-nascido, tá? E ele vai ficar no pele a pele, no mínimo por 1 hora. E os primeiros 30 minutos a gente deve auxiliar o aleitamento materno dessa criança. Einstein 2022. A gente tem uma primigesta de 39 semanas que dá à luz após um trabalho de parto com período expulsivo prolongado. Observa-se que o recém-nascido está com tônus muscular flácido, não chora e não apresenta movimentos respiratórios. E a frequência cardíaca é maior que 100 a palpação do cordão. Pergunta: a melhor conduta imediata nesse caso é? Então, primeira coisa, 39 semanas, tônus muscular flácido e não tem movimentos respiratórios e não chora. Então, ele precisa de um clampeamento imediato, tá? Pode tentar, antes disso, fazer o estímulo no dorso do recém-nascido, tá? Qual que é o próximo passo depois do clampeamento? Alternativa A, secar o recém-nascido, levar ao seio materno em campos aquecidos, no contato pele a pele. B, prover calor, posicionar a cabeça, secar e, se tiver respiração irregular, iniciar a ventilação com pressão positiva. C, conduzir o recém-nascido à mesa de reanimação, aspirar boca e narinas e iniciar a massagem cardíaca. E alternativa D, secar e estimular o recém-nascido e indicar o clampeamento do cordão após 1 a 3 minutos, ou seja, tardio. Bora ver, pessoal. O que a gente vai fazer no recém-nascido que tem clampeamento imediato do cordão? Então, aquele recém-nascido que tem alteração de tônus ou de respiração. A gente vai levar ele para a mesa de reanimação e a gente vai fazer os passos iniciais. Aqui, o mnemônico APAS. Então, a letra A, aquecer. Então, manter normotermia, manter a sala de 23 a 25 graus, receber esse recém-nascido num berço aquecido, como a gente está vendo aí na imagem, tá? Com fonte de calor aqui, tá bom? E se tiver touca disponível, a gente vai colocar a touca nesse recém-nascido, tá? Letra P, posicionar. Então, a gente vai posicionar a cabeça em leve extensão. Letra A, aspirar. Se for necessário, se tiver obstrução de via aérea, excesso de secreção, primeiro aspirar a boca, depois a narina. Se você aspira a narina primeiro, o recém-nascido tem um reflexo e ele broncoaspira a secreção que está na boca, tá? Então, primeiro a boca, depois a narina. E por último, a letra S, secar esse recém-nascido, ok? Então, APAS. Passos iniciais na mesa de reanimação, APAS. Próximo passo, pessoal, a gente vai avaliar esse recém-nascido. Como que a gente avalia? Através da frequência cardíaca e da respiração. A frequência cardíaca, a gente vai colocar o esteto no precórdio, a gente vai contar o número de batimentos durante 6 segundos e multiplicar por 10. Assim, a gente vai ter a frequência cardíaca aí dentro de 1 minuto, tá? E a respiração, a gente vai ver o tórax, vai inspecionar o tórax e ver os movimentos respiratórios. A gente considera adequada uma frequência cardíaca maior que 100 e um recém-nascido que tem respiração adequada, tá? Esse recém-nascido, ele pode ir para o pele a pele, que a gente chama de tardio. Então, foi para a mesa de reanimação, passos iniciais, avaliação, tá tudo bem, vai para a mãe. Agora, o que é inadequado? Uma frequência cardíaca que é menor que 100 ou uma respiração inadequada. O que é isso? A presença de apneia, então a ausência de movimentos respiratórios ou movimentos irregulares ou em gasp, aquela respiração suspirosa com pausas. Isso que é a respiração em gasp. Qualquer um desses achados, então frequência menor que 100 ou respiração inadequada, está indicada a ventilação com pressão positiva em máscara, a conhecida VPP. Então, a gente vai iniciar a VPP, que nesse recém-nascido maior ou igual a 34 semanas, a gente vai iniciar em 21%.
Nesse momento, indicou a VPP, a gente vai conectar monitor cardíaco e oxímetro, porque a partir de agora a gente vai avaliar a frequência cardíaca pelo monitor e a gente vai acompanhar a saturação de O2, tá? Lembrando que o oxímetro deve ser conectado no membro superior direito, porque ele é pré-ductal e ele reflete a circulação cerebral, tá? A oxigenação cerebral. Muito importante para as provas, pessoal. Todos esses passos que a gente está vendo neste slide devem ser realizados dentro de 1 minuto. Então, recém-nascido que tem alteração de vitalidade, a VPP deve ser iniciada no primeiro minuto, e esse minuto é chamado minuto de ouro, tá? Então, minuto de ouro é iniciar a VPP dentro do primeiro minuto. Agora, a nossa questão, então. A gente tem recém-nascido flácido, não chora, não tem movimentos respiratórios, clampeamento imediato. O que a gente vai fazer? Levar para a mesa de reanimação, prover calor, posicionar a cabeça, secar, e se ele tiver respiração irregular, a gente vai iniciar a VPP, ok? USP 2021, a gente tem o recém-nascido Temo. Ele nasceu em apneia, cianótico e hipotônico. Ele foi levado à mesa de reanimação sob fonte de calor, onde foi secado, estimulado e teve a via aérea retificada, certo? Então, aqui, atendimento ideal. Evoluiu com respiração irregular e presença de batimentos cardíacos no período de 6 segundos. 8 batimentos em 6 segundos. Então, 8 vezes 10, ele estava com uma frequência cardíaca de 80. Após monitorização da frequência cardíaca e da saturação, iniciou-se ventilação com pressão positiva, com uma FiO2 de 21%. Perfeito. Frequência cardíaca menor que 100, indica VPP. Iniciou a VPP com 21%. Após 30 segundos de VPP, o recém-nascido apresenta respiração regular, frequência cardíaca de 140 batimentos e uma saturação de 70% no membro superior direito, pré-ductal. De acordo com as diretrizes da reanimação da SBP, qual que é o próximo passo, pessoal? A gente vai entubar esse recém-nascido, a gente vai rever a técnica da VPP e a vedação da máscara. A gente vai manter a VPP, mas aumentar a oferta de oxigênio, ou a gente vai suspender a VPP e deixar esse recém-nascido em ar ambiente? Então, é isso que a gente vai falar agora. Como que a VPP deve ser realizada, pessoal? Primeira coisa, um conceito que as provas adoram cobrar de vocês. Qual que é o procedimento mais importante do nosso fluxograma de reanimação neonatal? É a VPP. Ele é o mais importante e o mais efetivo. A grande maioria das crianças vai se recuperar só com a VPP, tá certo? Como que a gente vai fazer? Primeiro, qual que é a frequência? Você deve ventilar o seu paciente numa frequência de 40 a 60 ventilações por minuto. Isso a gente vai obter fazendo oclui, com esses 3 U's que vocês estão vendo aí, solta, solta. Então, o dispositivo em T, quando você oclui o orifício, você manda a pressão. Então, você faz a inspiração, oclui, solta, solta. O solta, solta, você permite a expiração, tá? Então, fazendo desse jeito, oclui, solta, solta, a gente vai dar 40 a 60 ventilações por minuto. Reavaliações. Durante a VPP, você vai reavaliar a frequência cardíaca e a saturação desse recém-nascido e o padrão respiratório a cada 30 segundos, tá? A FiO2, você vai iniciar no recém-nascido maior ou igual a 34 semanas em ar ambiente, com FiO2 de 21%. Tá? E aí você vai avaliar a saturação e, conforme necessário, você vai aumentar de 21 para 40 e, a partir daqui, você vai aumentar de 20 em 20, 40, 60, 80 e assim por diante, tá? A saturação normal até o 5º minuto de vida, pessoal, é bem baixinha, é de 70 a 80% a saturação alvo. De 5 a 10 minutos de vida é 80 a 90%, e mais de 10 minutos de vida é que vai atingir 85 a 95%, tá? Qual que é o objetivo da nossa VPP? É aumentar a frequência cardíaca para maior que 100 e atingir respiração regular. Quando a gente atingir esses objetivos, a gente vai suspender a VPP. Então, é o contrário da indicação. A gente indica menor que 100 ou respiração inadequada e a gente suspende maior que 100 com respiração adequada, ok? Vamos seguir. Então, esse recém-nascido que teve clampeamento imediato, que iniciou a VPP porque tinha uma frequência cardíaca menor que 100,
está fazendo a VPP com FiO2 de 21%, 30 segundos depois, olha só, ele tem respiração regular, ele tem uma frequência cardíaca maior que 100 e ele está saturando 70%. Então, a gente pode, primeiro, suspender a VPP, porque tem respiração regular, frequência cardíaca maior que 100, e a gente pode manter ele em área ambiente, por quê? 70% é uma saturação adequada até o 5º minuto de vida, tá, pessoal? Então, ele estava com 70% numa FI de 21%, que é igual ao do ar ambiente. Então, por isso que a nossa alternativa correta é suspender a VPP e deixar o paciente em ar ambiente, tá certo? Quando que a gente vai fazer intubação orotraqueal, então, pessoal? É o nosso próximo tema. A gente vai fazer a VPP por uma cânula traqueal quando a gente estiver fazendo VPP pela máscara facial prolongada ou quando ela é inefetiva, apesar da correção da técnica, tá? Quando você indicar compressões cardíacas, então, para indicar compressão cardíaca, esse recém-nascido tem que estar entubado, tá? A gente não faz compressão e ventila por máscara, ok? Ou, pessoal, muita atenção. Aqueles pacientes que têm suspeita de hérnia diafragmática, que precisa de VPP, você vai fazer essa VPP por intubação, tá? E além disso, você vai colocar uma sonda gástrica. Por quê? Aqueles recém-nascidos que têm um defeito no diafragma, uma hérnia diafragmática, no período fetal, os órgãos abdominais vão para a caixa torácica. E isso impede a formação adequada do pulmão, tá? Então, quando você ventila por máscara, além de você não ter uma ventilação muito efetiva nesse pulmão que está hipodesenvolvido, você vai mandar muito ar para o estômago desse paciente. E quanto mais você distender esse estômago, mais ele vai comprimir o pulmão. Então, por isso que, se você tem suspeita de hérnia diafragmática, seja por um ultrassom que sugere, seja porque esse recém-nascido tem um abdômen escavado, ou seja, tem pouco órgão na cavidade abdominal, esse recém-nascido, que se ele precisar de VPP, você vai fazer por cânula traqueal, você vai entubar esse recém-nascido. E a sonda gástrica é justamente para descompressão, tá? Para liberar esse ar que eventualmente possa ir para o estômago, possa estar no estômago, né? Muita atenção, pessoal. Tá aqui a nossa exclamação vermelha. Maio de 2022. O que a SBP trouxe nesse documento? Que antes de você entubar esse recém-nascido, você pode considerar o uso da máscara laríngea, tá? De que forma? Você vai passar a máscara laríngea, tá? Você vai ventilar por máscara por 30 segundos. Se não for efetiva, você vai tirar essa máscara e vai entubar, tá? Isso só pode ser realizado no recém-nascido maior ou igual a 34 semanas e com peso estimado maior ou igual a 2.000 gramas, tá? Menor que 34 não tem essa opção de máscara laríngea. E lembrando que precisa ter disponibilidade da máscara, né? E você precisa ter aí um profissional que está habituado a fazer esse procedimento, tá certo? Ah, vamos voltar aqui. Líquido amniótico, pessoal, não é indicação de intubação, de laringoscopia, tá? Se esse recém-nascido tem líquido amniótico meconial, você não vai entubar ele só para aspirar a traqueia para tirar mecônio, tá? Você vai seguir as indicações normalmente. Se ele estiver em bom estado, com boa vitalidade, não vai ter indicação de você entubar só para aspirar, só para tirar mecônio dessa traqueia, ok? Então, tá, a nossa questão aqui traz um recém-nascido que, uma gestação, então, de 36 semanas, evoluiu com trabalho de parto, após a miniorexia espontânea, foi observado hemoâmio e indicado um parto cesáreo. O recém-nascido foi trazido ao berço porque estava hipotônico e em apneia. Após os passos iniciais, então, a paz, foi realizado ventilação com balão e máscara em ar ambiente por 30 segundos, com oxigênio titulado até 60%, além de revisada a técnica de ventilação. Como não houve melhora da frequência cardíaca e da respiração, foi optado por intubação orotraqueal. Ok. Após 30 segundos, foi reavaliada a técnica de ventilação e confirmada a posição correta da cânula. Entretanto, o recém-nascido permanecia em apneia e com frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto. Segundo as recomendações atuais, assinale a conduta imediata mais adequada. Então, a gente tem um recém-nascido com clampeamento imediato, que fez VPP
e não se recuperou, então foi indicada a intubação orotraqueal. Após 30 segundos de intubação, ele está em apneia e ele tem uma frequência cardíaca de 50. E aí pergunta para a gente qual que é o próximo passo. Então, a gente vai fazer massagem cardíaca sincronizada com ventilação. A B, a gente vai aumentar a FiO2 para 100% e vai ventilar por 30 segundos. C, aguardar a leitura da oximetria de pulso para reavaliar a frequência cardíaca. Ou alternativa D, administrar adrenalina endovenosa. Então, pessoal, vamos aqui para o nosso fluxograma. Frequência cardíaca menor que 100 ou respiração inadequada, VPP por máscara, tá? Você vai fazer a VPP. Esse recém-nascido, quando ele atingir uma frequência cardíaca menor que 60, ou se a ventilação por máscara estiver prolongada, a gente vai indicar a ventilação por máscara laríngea. Lembrando que tem que ser maior ou igual a 34 semanas, com peso estimado de 2 quilos ou mais, tá certo? Esse recém-nascido continua com frequência cardíaca menor que 60, depois de 30 segundos de VPP por máscara laríngea. O que a gente vai fazer? Indicar intubação orotraqueal. Então, a VPP por cânula orotraqueal, certo? Reavalia, passa 30 segundos, reavalia. Esse recém-nascido continua com frequência cardíaca menor que 60, estão indicadas as compressões cardíacas, ok? Então, qual que é a indicação de compressão cardíaca, pessoal? 30 segundos de VPP por cânula orotraqueal inefetiva, tá? Então, uma frequência cardíaca que continua menor que 60, apesar de 30 segundos de VPP por cânula orotraqueal em técnica adequada, tá certo? Então, por isso que essa é a nossa resposta. Ele já fez 30 segundos de VPP por cânula e ele continua com uma frequência cardíaca menor que 60. Então, o próximo passo é fazer a massagem cardíaca sincronizada com a ventilação. E sempre que a gente inicia a massagem cardíaca, a gente ajusta a FiO2 para 100%, tá? E a gente vai fazer por 60 segundos. Então, assim que você iniciar a compressão cardíaca, você não vai reavaliar mais de 30 em 30 segundos. Você vai reavaliar a cada 60 segundos, certo? Vamos ver as outras alternativas. Aumentar a FiO2 para 100% e ventilar por mais 30 segundos? Não. Por quê? Porque esse recém-nascido está com uma frequência cardíaca menor que 60, então ele já tem indicação de compressões, tá? Aguardar a leitura da oximetria para reavaliar a frequência cardíaca? Não, pessoal. Começou a reanimação, começou a VPP, a gente vai avaliar a frequência cardíaca pelo monitor cardíaco, tá? E não mais pela oximetria de pulso, certo? Alternativa D, administrar adrenalina endovenosa, é o que a gente vai falar agora. Quando que a gente vai administrar medicação para esse recém-nascido? A gente vai administrar medicação, pessoal, quando, após 60 segundos de compressões cardíacas, na técnica adequada, sincronizada com ventilação, o recém-nascido ainda permanecer com a frequência cardíaca menor que 60, certo? Então, a gente vai indicar adrenalina, tá? E a gente tem duas formas de fazer adrenalina. Pelo tubo, né, pela cânula orotraqueal e endovenoso. O melhor método é o endovenoso, mas até que você consiga a via endovenosa, que deve ser feita aí pelo catéter venoso umbilical, você pode fazer uma dose única de adrenalina pela cânula orotraqueal, tá? A dose pela cânula orotraqueal é aqui no quadrinho rosa. 0,05 a 0,1 miligramas por quilo, lembrando que é uma dose única e lembrando que a resposta é completamente errática. A gente não sabe o quanto da medicação é absorvida pela via endotraqueal, tá? E a resposta também é completamente imprevisível, tá? Conseguiu o acesso umbilical, venoso umbilical, você vai fazer endovenoso na seguinte dose. Então, a gente vai fazer em 0,01 a 0,03 miligramas por quilo a cada 3 a 5 minutos. Então, você pode repetir a dose a cada 3 a 5 minutos, certo? E a solução fisiológica, quando que a gente vai indicar? Quando esse recém-nascido tiver tido algum tipo de sangramento, tá? Ou quando você tiver sinais de choque. Então, palidez,
pulsos débeis, tudo isso indica aí choque e aí a gente vai fazer solução fisiológica. Essa expansão, pessoal, é na dose de 10 ml por quilo, tá? E essa solução deve correr num tempo de 5 a 10 minutos, ok? Então, Unicamp 2021. Em relação à compressão torácica no processo de reanimação neonatal, pode ser afirmado que essa questão quer saber alguns detalhes da técnica de compressão. Então, alternativa A. O procedimento é de 15 compressões torácicas para cada ventilação. B. A técnica da compressão com 2 polegares sobrepostos é mais eficiente. Alternativa C. Durante a compressão torácica, a ventilação pode ser aplicada por máscara facial. E alternativa D. A reavaliação do paciente é feita após 30 segundos de início da massagem cardíaca. Então, vamos ver alguns detalhes da compressão cardíaca no neonato. Qual que é a técnica de compressão, pessoal? A melhor técnica é a de polegares sobrepostos, como a gente está vendo aqui na imagem, ó. Então, a gente vai abraçar o tórax do recém-nascido com as 2 mãos, vai sobrepor os 2 polegares no terço inferior do externo, tá? E a gente vai comprimir uma profundidade de 1/3 desse diâmetro antero-posterior do tórax, tá? Como que a gente vai fazer a relação entre compressões e ventilações? É uma relação 3:1. Então, 3 compressões para cada ventilação. Então, é 1, 2, 3 e ventila, tá? No caso do manual em T, aqui na frente, né? Oclui o orifício, tá? Nessa relação 3:1, a gente vai ter, dentro de 1 minuto, 90 compressões e 30 ventilações, tá? Quando a gente indica compressões cardíacas, a gente tem que colocar a FiO2 em 100% e, como a gente já viu, esse recém-nascido vai estar entubado, certo? Enquanto a gente está fazendo só VPP, a gente reavalia a cada 30 segundos. Indicou compressões cardíacas, a gente vai reavaliar esse recém-nascido a cada 60 segundos. Por quê? Esse é o tempo mínimo para as compressões cardíacas em técnica efetiva, em boa técnica, gerar circulação coronária, tá? Então, menos de 60 segundos de compressão cardíaca, não adianta reavaliar o recém-nascido, porque dura pelo menos 60 para ter uma boa circulação coronariana durante as compressões, tá? Então, por isso, a nossa resposta aqui é a técnica da compressão com 2 polegares sobrepostos é a mais eficiente. Por que que não é as demais? O ritmo é 15 compressões para cada ventilação? Não. A gente acabou de ver que é 3:1, certo? A C. Durante a compressão, a ventilação pode ser aplicada por máscara? Não. Para indicar compressão, esse recém-nascido já está entubado, você já fez VPP por 30 segundos pelo tubo e a frequência cardíaca continua menor do que 60, tá? Alternativa D, reavaliação do paciente é feita após 30 segundos de início da massagem? Não. A gente vai reavaliar a cada 60 segundos, é o tempo mínimo para ter circulação coronariana efetiva. Bom, agora a gente viu todos o passo a passo para indicar ventilação, para indicar intubação, para indicar compressão e medicação. Quando é que a gente vai cessar cada uma dessas medidas? Então, vamos lá, pessoal. Então, quando a gente estiver comprimindo esse recém-nascido, a gente vai parar as compressões quando a gente atingir uma frequência cardíaca maior que 60, tá? Então, aqui você está fazendo 3:1, 3 compressões para cada ventilação. Reavaliou depois de 60 segundos, esse recém-nascido tem uma frequência cardíaca maior que 60, entre 60 e 100, você vai continuar só a VPP, tá? Então, vai continuar a VPP. Agora, você vai reavaliar a cada 30 segundos. Se esse recém-nascido tiver uma frequência cardíaca maior que 100 e respiração adequada, você pode suspender a VPP, certo? Então, suspende compressão quando a frequência cardíaca for maior que 100, suspende a compressão quando a frequência cardíaca for maior que 60 e suspende a VPP quando a frequência cardíaca for maior que 100 e a gente tiver respiração adequada, ok? Aqui, pessoal, uma grande novidade de maio de 2022. Então, se você suspendeu a VPP, recém-nascido tem frequência cardíaca maior que 100, respiração adequada,
mas ele tem sinais de desconforto respiratório, então retrações, gemência, ou ele tem uma saturação baixa para aqueles minutos de vida que ele tem, você vai indicar o CPAP. O que é o CPAP, pessoal? É você ofertar oxigênio com pressão contínua nas vias aéreas, tá? E isso, por que isso é uma novidade, pessoal? A gente utilizava o CPAP, já tinha um amplo uso nos recém-nascidos pré-termo com síndrome do desconforto respiratório. Agora, nesse fluxograma, a SBP traz o CPAP, inclusive para recém-nascidos a termo, que é o que a gente vai falar agora. Então, como que a gente vai utilizar esse CPAP em sala de parto? Vamos ver mais uma vez a indicação, tá? Tem que ser o recém-nascido com desconforto respiratório ou que está com saturação baixa, mas ele tem que estar com a frequência cardíaca maior que 100 e respiração espontânea, certo? Porque se ele tiver menor que 100, respiração inadequada, é VPP, não é CPAP, tá? Como que a gente aplica o CPAP? Então, é o mesmo equipamento que a gente utiliza para fazer VPP, tá? Então, máscara e aqui o dispositivo do ventilador manual em T. Só que agora você vai acoplar a máscara e você não precisa mais ocluir aqui o orifício, tá? Ele vai ficar com uma pressão o tempo todo nas vias aéreas de 5 centímetros de água e você vai deixar um fluxo de pelo menos 10 litros por minuto, tá? Só que você tem que tomar muito cuidado, principalmente nos recém-nascidos termo, com o risco de pneumotórax associado ao CPAP, ok? Então vamos ver mais uma questão. A gente tem aqui uma gestante que chegou na maternidade em período expulsivo, com sangramento vaginal de grande volume. Ela refere uma idade gestacional de 32 semanas. O parto aconteceu logo em seguida e, após as medidas para estabilização térmica e aspiração de vias aéreas, o recém-nascido está pálido, não apresenta respiração espontânea, cianose central e frequência cardíaca de 80. A questão que é saber a conduta imediata mais adequada. Então, agora, pessoal, a gente vai falar das particularidades do recém-nascido que tem menos de 34 semanas. Então, lembra, a SBP traz 2 fluxogramas, maior ou igual a 34 semanas e os menores de 34 semanas, tá? As diferenças são pequenas e é o que a gente vai ver agora. Então, nos menores de 34 semanas, quais são as peculiaridades, as diferenças em relação ao recém-nascido maior ou igual a 34 semanas do que a gente viu aqui até agora? Primeira coisa, pessoal, menor que 34 semanas você já sabe, a gente não vai utilizar máscara laríngea. Primeiro, não tem máscara laríngea para esse tamanho, para esse recém-nascido desse tamanho, tá? E segundo, a gente não tem estudo nessa população menor de 34, tá? Clampeamento do cordão. Clampeamento tardio no maior ou igual a 34 semanas é de 1 a 3 minutos. No menor de 34 semanas, clampeamento tardio é 30 segundos, certo? Outra coisa, esse recém-nascido, ele sempre vai para a mesa de reanimação, tá? E a gente vai sempre monitorizar esse recém-nascido. Então, a gente pode até fazer um clampeamento tardio, mas depois a gente vai levar ele para a mesa de reanimação, vai colocar monitor cardíaco, vai colocar oximetria e vai fazer os passos iniciais e avaliação da mesma forma que a gente já falou, tá? Na parte de aquecer dos passos iniciais, tem uma diferença, que a gente vai receber ele sem secar, a gente vai receber ele num saco plástico, tá? E a gente vai colocar 2 toucas na cabeça dele. Uma touca de plástico, tá? E uma touca de tecido, tá? Então, não seca o recém-nascido menor que 34, recebe ele num saco plástico, fecha, deixa a cabeça para fora, põe um saco plástico, uma touca plástica e um saco e uma touca de tecido, tá certo? Se ele tem um peso estimado menor que 1000, você também pode colocar um colchão térmico para manter a temperatura desse recém-nascido. A VPP, pessoal. A indicação é a mesma, só que ao invés da gente começar com uma FiO2 de 21%, no menor de 34 semanas a gente começa em 30%. E os aumentos, conforme a saturação, é a mesma coisa. De 30 vai para 40, 40 para 60 e a partir disso, de 20 em 20, certo? Outra coisa, pessoal. Documento anterior da SBP, ela trazia que a ordenha de cordão poderia ser uma opção ao clampeamento tardio
naqueles recém-nascidos que nascessem com boa vitalidade, tá? Mas agora, nesse documento de maio de 2022, ela trouxe muito claro que o clampeamento tardio é preferível à ordenha de cordão. Então, a gente vai fazer clampeamento tardio, tá? Ele é melhor do que fazer ordenha de cordão, tá certo? Então, fiquem muito atentos a isso. Então, aqui, qual que era a nossa resposta? Um recém-nascido que nasce de 32 semanas, né? Que precisou de clampeamento imediato, foi para a mesa de reanimação e ele tinha uma frequência cardíaca de 80. Então, frequência cardíaca menor que 100 ou respiração inadequada, a gente vai iniciar a VPP, certo? Só que no recém-nascido menor que 34 semanas, a gente vai iniciar com 30%. Tá certo? Então, por isso que essa é a nossa resposta correta. VPP com máscara e O2 a 30%. Para finalizar, em relação à assistência ao recém-nascido em sala de parto e a necessidade de reanimação, assinale a alternativa errada, incorreta. Então, o boletim de Apgar é um método fácil de quantificar a vitalidade do recém-nascido. B. Boletim de Apgar deve ser empregado para determinar a necessidade de reanimação. Alternativa D. Polidrâmino, hipertensão crônica, infecção materna e gestação múltipla são fatores antinatais de risco associados à necessidade de reanimação neonatal. E a última, líquido amniótico meconial, prolapso de cordão e corioamnionites são fatores relacionados ao parto de risco à necessidade de reanimação neonatal. Então, vamos falar de boletim Apgar. O boletim de Apgar, pessoal, ele é uma forma da gente quantificar a vitalidade desse recém-nascido. Quando que a gente deve fazer? A gente vai fazer no primeiro e no 5º minuto de vida. Quais são os parâmetros do boletim Apgar? Então, a gente vai quantificar, a gente vai dar uma nota para a frequência cardíaca, para a respiração, para o tônus, irritabilidade reflexa e cor. É bem tranquilo. Então, 0 é ausência de frequência cardíaca, de respiração, ausência de tônus, ausência de resposta reflexa, cianose ou palidez. O 1 é o intermediário, então uma frequência menor que 100, respiração irregular, alguma flexão, irritabilidade com reflexa, ele faz caretas, a aspiração de vias aéreas, e ele tem o corpo róseo, mas as extremidades cianóticas. E o 2 é o melhor, então frequência cardíaca maior que 100, um choro forte, movimentos ativos, ele tem uma irritabilidade reflexa, quando você aspira, manipula, ele chora ou faz movimento de retirada, e ele tem tanto o corpo quanto as extremidades róseas, tá certo? Essa classificação de Apgar, pessoal, o que as provas mais vão cobrar de vocês é o conceito. Então, o que vocês precisam saber? Tem que fazer no primeiro minuto, no 5º minuto de vida. Você precisa saber que um Apgar no 5º minuto menor que 7 é um Apgar ruim. Então, se ele for menor que 7, você vai continuar dando essa nota de 5 em 5 minutos até o 20º minuto de vida, tá? E o mais importante aqui, Apgar não é utilizado para indicar procedimentos na reanimação. As bancas vão pelejar para fazer você cair nessa armadilha de Satanás. A Apgar não indica manobra de reanimação, tá certo, pessoal? Para que ele serve? Para avaliar as respostas à manobra de reanimação e a sua eficácia, tá certo? Então, por isso, na nossa questão, qual que é a alternativa errada? Vamos ver todas. A Apgar é um método fácil de quantificar a vitalidade do recém-nascido. Está correta. O boletim Apgar, ele deve ser empregado para determinar a necessidade de reanimação? Não, não deve. Então, por isso que essa era a resposta. Eu pedi a incorreta. Ela está incorreta, tá? Vamos ver as duas últimas. Polidramia, hipertensão crônica, infecção na mãe, gestação múltipla, são fatores conhecidos para a necessidade de reanimação, são fatores de risco para necessidade de reanimação. Então, essa está correta. Assim como a última, um líquido amniótico meconial, um prolapso de cordão, infecção, corioamnionites, são fatores de risco para esse bebê necessidade de reanimação. Então, também estava correta, ok?
Pessoal, essa foi a nossa aula de reanimação. Façam bastante questão. Esse é um tema que eu posso dar certeza para vocês que vocês vão responder muitas questões aí nas provas de residência de vocês. Então, façam bastante questões, estudem bastante, espero que tenham aproveitado e até a próxima aula. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje e não percam amanhã aí encerramento com a nossa super live às 16 horas. Você não pode ficar de fora dessa. Vai ser uma live super especial para você entender qual é a metodologia vencedora nessas semanas finais da preparação da prova de residência. Um abraço e até amanhã.